Um policial corrupto arrombou a porta da casa de um morador de rua, humilhou-o na frente de todos, destruiu seus poucos pertences e zombou dele como se ele não fosse ninguém. Mas o que aquele policial não sabia, o que ninguém naquele momento poderia imaginar, era que as duas mulheres que observavam silenciosamente do outro lado da rua, registrando cada segundo daquela infâmia, eram suas próprias filhas. E não só isso, elas também eram policiais. Mulheres de uniforme, distintivo e honra, que estavam prestes a ensinar ao homem que acreditava que o poder era uma licença para pisotear os humildes a maior lição de sua vida. Esta é a história de Ramon, um homem que perdeu tudo, mas que, em meio aos destroços de sua dignidade, encontrou a força da verdade que nenhum policial corrupto pode extinguir. Ramon tinha 68 anos e carregava nos ombros o peso de uma vida inteira de trabalho árduo que o destino caprichosamente e cruelmente decidira apagar. Durante 30 anos, trabalhou numa fábrica têxtil, onde as mãos se acostumaram ao ritmo das máquinas e os olhos se desgastaram em meio a fios e tecidos. Tinha uma esposa, Marta, e duas filhas pequenas a quem amava mais do que a própria vida, mas a crise econômica de uma década atrás não teve piedade. A fábrica fechou. Suas economias se esvaíram em tratamentos médicos para uma doença que acabou por levar Marta, e Ramon ficou sozinho num mundo que já não compreendia. Desempregado e com dívidas que cresciam como sombras, acabou nas ruas. Mas Ramon não era homem de desistir. Com as próprias mãos, recolhendo tábuas em lixões, chapas de metal enferrujadas que o vento arrancava de outros lugares e papelão grosso, construiu o que chamava de sua casa. Era uma cabana humilde e pequena, localizada num canto esquecido à beira do rio, um lugar onde o ruído da cidade era abafado e onde ele podia sonhar que ainda tinha um lugar no mundo. Aquele pequeno espaço era o seu santuário. Num canto, tinha um pequeno fogareiro a álcool onde aquecia o café todas as manhãs. Numa prateleira improvisada, guardava os seus maiores tesouros. Um relógio de bolso de prata, que o pai lhe dera antes de morrer, uma manta de lã tricotada por Marta, que ainda conservava um traço quase imperceptível do seu perfume, e uma pequena caixa de madeira, cheia de fotografias. Eram fotografias antigas, amareladas nas bordas, que mostravam duas meninas sorridentes num parque. Essas meninas eram Lucia e Carla, as suas filhas, que não via há anos. Depois da morte da mãe e do colapso financeiro, Ramon, consumido pela depressão e pela vergonha de não poder sustentá-las, afastou-se. Queria que elas tivessem uma vida melhor, que não o vissem afundar. Desapareceu no anonimato da pobreza, pensando que, ao fazê-lo, as protegia da dor de ver um pai derrotado. Ele não sabia que eles, movidos pelo exemplo de retidão que lhes dera quando crianças, haviam crescido com uma sede insaciável de justiça e se tornado policiais, procurando-o incansavelmente em todos os cantos do estado. Mas a paz de Ramon estava prestes a ser destruída pela bota da corrupção. O capitão Vargas era o chefe da área, um homem que via o uniforme não como uma responsabilidade, mas como uma coroa. Vargas era conhecido por sua arrogância e total desprezo pelos mais vulneráveis. Para ele, os moradores de rua eram incômodos visuais, lixo que maculava o distrito comercial que ele pretendia limpar para ganhar a simpatia dos comerciantes locais em troca de subornos. Vargas não tinha coração. Possuía ambição desmedida e um ego que se alimentava do medo alheio. Naquela tarde, o sol começava a se pôr, pintando o céu de um laranja melancólico, quando 3 viaturas chegaram ao local onde Ramon morava. As sirenes não estavam tocando. Não era uma operação oficial. Era uma caça às bruxas pessoal. Vargas saiu do veículo com um sorriso cínico, ajustando o cinto de segurança e batendo o cacetete na palma da mão. Ramon saiu de seu barraco, com as mãos trêmulas e a cabeça baixa, tentando entender o que estava acontecendo. "Capitão, boa tarde", conseguiu dizer respeitosamente. Mas Vargas não buscava respeito.
Buscava humilhação. Acabou, seu velho imundo, gritou o policial, a voz carregada de ódio. Dei ordens para limpar esta área. Não quero ver um único pedaço de pau aqui em 10 minutos. Ramon, com os olhos marejados, implorou. Por favor, capitão, é tudo o que eu tenho. Não estou incomodando ninguém. Eu mesmo limpo a área. Só estou pedindo um teto para passar a noite. A resposta de Vargas foi um chute seco na porta de madeira que Ramon tanto se esforçara para trancar. O som da madeira estilhaçando foi como um tiro no silêncio da tarde. Joguem tudo fora, ordenou Vargas aos seus subordinados. 2 jovens policiais, com os rostos endurecidos pela má influência do chefe, começaram a usar marretas e cordas. Ramon tentou entrar para salvar suas fotos, mas Vargas o agarrou pelo ombro e o jogou no chão enlameado. Fique aí, lixo, você não tem direitos. Enquanto Ramon chorava na lama, viu suas telhas serem arrancadas, seu pequeno fogão ser chutado até ficar inutilizável e, o mais doloroso, a caixa de fotos cair no chão e as fotos de suas filhas serem pisoteadas pelas botas pretas e brilhantes dos policiais. Vargas se aproximou da caixa, tirou uma das fotos em que Ramon abraçava suas filhas quando pequenas e, com uma risada zombeteira, rasgou-a em pedaços na frente dele. Olha só isso, velho. Ninguém te quer, nem sua família te procurou. Você é um estorvo. O que o capitão Vargas não sabia era que a menos de 20 metros de distância, estacionadas em um carro descaracterizado, 2 mulheres observavam tudo. Lucia e Carla tinham ido até ali, seguindo uma pista. Um informante lhes dissera que um homem com a descrição do pai delas morava perto do rio. Chegaram com a respiração suspensa, na esperança de que, finalmente, depois de tantos anos, a busca tivesse terminado. Mas o que encontraram foi uma cena de pesadelo. Ver o pai, o homem que as carregara nos ombros, aquele que as ensinara a ser honestas, sendo humilhado daquela forma por um superior hierárquico da própria instituição, acendeu uma fúria mais intensa que o fogo. Lucia, a irmã mais velha, gravava com o celular cada palavra, cada golpe, cada gesto cruel de Vargas. Carla estava com a mão na porta do carro, pronta para sair e sacar a arma, mas Lucia a deteve com um olhar. Ainda não, sussurrou, com a voz embargada. Precisamos que ele revele todos os seus segredos sujos. Se intervirmos agora, ele usará suas conexões para alegar que foi uma operação de rotina. Precisamos de provas de sua maldade absoluta. A escalada da violência não parou. Vargas, sentindo-se dono do mundo, ordenou que trouxessem gasolina. Se você não sair, vamos queimar o que sobrou deste ninho de ratos com você dentro, ameaçou. Ramon, de joelhos, com as mãos cobertas de terra e o rosto banhado em lágrimas, só conseguia encarar os destroços de sua vida. O sistema que deveria protegê-lo era o que o estava esmagando. Nesse momento, Vargas puxou o relógio de bolso de prata de entre os escombros. Parece caro. Você deve ter roubado, seu velho ladrão. Vou ficar com ele como pagamento por todo o tempo que você está desperdiçando. Ramon gritou. Não, por favor. É a única coisa que me restou do meu pai. Vargas respondeu com um tapa que derrubou Ramon no chão. Você não tem nada. Você não é ninguém. Foi nesse exato momento que a porta do carro civil se abriu com um estrondo. O barulho chamou a atenção dos policiais. Vargas se virou, irritado com a interrupção. Saiam daqui. Esta é uma zona de operação policial, gritou ele em seu tom mais autoritário. Mas as 2 mulheres que caminhavam em sua direção não pareciam intimidadas. Caminhavam com uma confiança gélida, os rostos endurecidos por uma determinação feroz. Lucia erguia sua identificação oficial, enquanto Carla mantinha a mão próxima ao distintivo. Quando chegaram perto de Vargas, o silêncio se tornou tão denso que se podia cortá-lo com uma faca. Capitão Vargas, disse Lucia, com a voz estrondosa. Sou a tenente Lucia, e esta é a oficial Carla, da Unidade de Assuntos Internos e Narcóticos da capital. O rosto de Vargas empalideceu. Do vermelho da raiva, tornou-se mortalmente branco. Tenente, eu...
Estávamos fazendo uma limpeza de rotina. Esse cara ficou violento. Ele começou a gaguejar, tentando recuperar a compostura, mas Carla não o deixou terminar. Ela foi até Ramon, que ainda estava no chão, e com uma ternura que comoveu a todos, ajudou-o a se levantar. Pai, Carla sussurrou, abraçando o homem sujo e trêmulo que não conseguia acreditar no que estava vendo. Pai, somos nós, suas filhas. Ramon congelou. Olhou para as duas mulheres. Reconheceu aqueles olhos, aquele olhar de que sentira tanta falta. Minhas meninas? Perguntou. A voz quase um sussurro. O soluço que escapou de Ramon foi um som de pura libertação, um lamento que reprimira por 10 anos. Vargas, percebendo a magnitude de seu erro, tentou recuar. Eu não sabia. Eu estava apenas cumprindo ordens. Gaguejou enquanto seus próprios subordinados baixavam o olhar, envergonhados. Lucia estava diante dele, tão perto que Vargas podia sentir o desprezo que emanava dela. Você não cumpre ordens, Vargas. Você é um criminoso de uniforme. Gravamos tudo. O abuso de poder, a humilhação, o roubo do relógio, as ameaças de morte e, acima de tudo, vimos como você pisoteou a dignidade de uma cidadã que tem mais honra em um único dedo do que você em toda a sua carreira. Vargas tentou reagir, recuperando momentaneamente sua arrogância. Vocês não podem fazer nada comigo. Meu tio é o magistrado, meu pai era. Mas Lucia o interrompeu, sacando algemas. Sua família não vai te salvar hoje. Esta gravação está sendo transmitida ao vivo para um servidor seguro do Departamento de Justiça. Sem acobertamento, sem acordo, sem saída. Você manchou este uniforme pela última vez. Os subordinados de Vargas, vendo que o navio estava afundando, nem sequer tentaram ajudá-lo. Um deles, o mais jovem, aproximou-se de Lucia e entregou-lhe o relógio de prata que Vargas havia tomado de Ramon. Aqui, tenente. Eu não queria participar disso, mas ele nos obrigou. Lucia pegou o relógio e olhou para ele com severidade. Você também responderá perante a comissão. O silêncio diante da injustiça é cumplicidade. A prisão de Vargas foi transmitida quase em tempo real pelos vizinhos que se reuniram após ouvirem a comoção. A imagem do capitão poderoso, sendo algemado por 2 policiais, enquanto o homem que ele havia humilhado era consolado, viralizou em questão de minutos. A catarse foi total. As pessoas começaram a sair de suas casas, aplaudindo e gritando que a justiça finalmente havia sido feita. Não era apenas para Ramon. Era para todos que já haviam sofrido assédio policial, extorsão ou humilhação por serem pobres. Naquela tarde, o véu da impunidade foi rasgado. Nos dias seguintes, a vida de Ramon mudou radicalmente. Lucia e Carla não só garantiram que Vargas fosse processado e condenado a 15 anos de prisão por múltiplos crimes que começaram a vir à tona quando o medo diminuiu, como também se dedicaram a reconstruir a vida do pai. Ramon não moraria mais à beira do rio. Com o apoio da comunidade, que se uniu em solidariedade após ver o vídeo, e com os esforços de suas filhas, Ramon conseguiu uma casa decente em um bairro tranquilo. Mas o mais importante não era o teto sobre sua cabeça, e sim o reencontro. O perdão que Ramon pediu a si mesmo por ter se distanciado, e o perdão que suas filhas lhe deram por ter pensado que sua pobreza o tornava menos valioso aos olhos delas. Hoje, Ramon senta-se todas as tardes num pequeno jardim em frente à sua nova casa. Ele não precisa mais se esconder. Não tem mais medo das sirenes. Aliás, quando vê uma viatura policial passar, sorri, porque sabe que suas filhas podem estar lá dentro, garantindo que ninguém mais sofra o que ele sofreu. A história de Ramon tornou-se um símbolo nacional contra o abuso de poder. Novas leis foram criadas para proteger os sem-teto, e o uso de câmeras corporais tornou-se obrigatório para todos os policiais da região, para que nenhum policial jamais se sinta no direito de ser juiz e executor nas sombras.
Essa história nos lembra que, mesmo quando o sistema parece corrupto até a medula, sempre existem pessoas íntegras dispostas a fazer o que é certo. Ela nos ensina que a dignidade de um ser humano não depende do que ele tem no bolso, mas da verdade que carrega na alma. Ramon recuperou sua vida, suas fotos e sua família, mas, acima de tudo, nos lembrou que a justiça, embora às vezes lenta e aparentemente cega, tem uma maneira incrível de encontrar o caminho de volta para casa através do amor e da coragem daqueles que se recusam a permanecer em silêncio. A corrupção pode ser um monstro grande e poderoso, mas a verdade é uma semente que, uma vez germinada, é capaz de romper até o concreto mais duro. Porque justiça não se resume a colocar os maus na cadeia. Trata-se de devolver a esperança aos bons. Trata-se de dizer a cada pessoa que foi humilhada: você não está sozinho. Sua vida importa. Ramon, com seu relógio de prata de volta no bolso, e o calor de suas filhas ao seu lado, é a prova viva de que o bem sempre tem a última palavra. E essa palavra ressoa alta, clara e cheia de esperança para todos nós. A verdade sempre deixa sua marca, e nesta história, essa marca levou duas filhas corajosas ao coração de seu pai, para resgatá-lo, não apenas das ruas, mas da injustiça que quase o consumiu. Se esta história te comoveu, se te fez sentir que ainda há esperança num mundo que por vezes parece injusto, pedimos que não te cales. Subscreva este canal se também queres que a corrupção acabe um dia, se acreditas que todos os atos de abuso devem ser expostos e que todas as pessoas merecem respeito e justiça. A tua subscrição não é apenas um número. É juntar-te a uma comunidade de pessoas que se recusam a fechar os olhos ao mal. Queremos ler os teus comentários. O que sentiste ao ver Vargas cair? Já testemunhaste um abuso de poder semelhante? O que farias se estivesses no lugar de Lucia e Carla? Partilha este vídeo para que mais pessoas saibam que a verdade vem sempre à tona e que a justiça, mais cedo ou mais tarde, chega para abraçar aqueles que mais sofreram. Não deixes que a indiferença vença. Juntos, podemos ser a voz dos que não têm voz. Subscreve agora e faz parte da mudança que todos queremos ver na nossa sociedade. A paz às vezes é apenas uma trégua, e a justiça às vezes desperta os monstros que você pensava estarem adormecidos. Ramon vivia sob um teto seguro, com o aroma de café quente todas as manhãs e o som das risadas de suas filhas preenchendo a casa. Ele tinha uma cama macia, roupas limpas e uma fotografia emoldurada de sua esposa, Marta, em seu criado mudo. Mas todas as noites, quando o silêncio se instalava na casa, Ramon acordava sobressaltado, sonhando com o som de madeira quebrando e a risada cruel do capitão Vargas. A humilhação, mesmo que o mundo a tivesse condenado, deixara profundas cicatrizes em sua alma. Lucia e Carla sabiam disso. Elas viam isso na maneira como ele evitava ruas largas, como se encolhia ao ouvir uma sirene distante, no tremor involuntário de suas mãos, ao ver um uniforme. Elas, as heroínas desta história, agora travavam uma batalha silenciosa. Restaurar não apenas a dignidade de seu pai, mas também sua paz interior. Mas enquanto a família reconstruía seus alicerces, as raízes da corrupção que Vargas havia enterrado começaram a ressurgir. A queda de Vargas não foi apenas a de um homem, foi o tremor que alertou toda uma rede de poder. Seu tio, o magistrado, e seus aliados na polícia não podiam permitir que a história de um vagabundo e suas filhas oficiais se tornasse um precedente. A mensagem transmitida era perigosa. Ninguém, por mais poderoso que se considerasse, estava acima da lei, e para os corruptos, isso representava uma ameaça existencial. Então, eles começaram a tecer sua teia, não com gritos ou chutes, mas com sussurros, mentiras e a arma mais letal de todas, o próprio sistema. Tudo começou de forma sutil. Lucia e Carla, que esperavam reconhecimento por sua integridade, se viram diante de uma parede de gelo em sua delegacia. Seus colegas, antes amigáveis, agora as encaravam de soslaio. Sussurros as seguiam pelos corredores.
Lá vêm os justiceiros. Cuidado, não cruzem o caminho deles, ou vocês vão acabar em vídeo. Seus superiores lhes designavam os piores turnos, os casos mais frustrantes, o trabalho administrativo mais burocrático. Era uma forma de assédio, uma punição por desafiarem o status quo. Queriam que elas se esgotassem, que pedissem demissão, que entendessem que a coragem tem um preço muito alto em um mundo corrupto. Mas Lucia e Carla não eram mulheres que desistiriam. Cada insulto, cada tarefa humilhante só fortalecia sua determinação. Elas sabiam que estavam fazendo a coisa certa porque os corruptos as odiavam. O verdadeiro golpe, porém, ainda estava por vir, e não seria contra eles, mas contra aquilo que mais queriam proteger. Certa tarde, enquanto Ramon ia à mercearia da esquina comprar leite com o dinheiro que suas filhas lhe deram, uma viatura policial o parou. Havia 2 policiais que ele não reconheceu, com rostos duros e olhares impiedosos. Ramon Gomes, disse um deles com voz neutra, quase robótica. Há um mandado de prisão contra você. Ramon sentiu o chão se abrir sob seus pés. Por quê? O que eu fiz? O outro policial mostrou-lhe uma foto no celular. Era a foto de um pequeno saco de pó branco que supostamente haviam encontrado no bolso da jaqueta que Ramon usava no dia em que Vargas o prendeu. Uma jaqueta que, após o incidente, a polícia local havia guardado como prova. A armadilha era perfeita. Estavam usando a mesma jaqueta que simbolizava sua antiga vida nas ruas para incriminá-lo por algo que ele odiava com todas as suas forças, as drogas que destroem as pessoas. A notícia da prisão de Ramon por posse de drogas explodiu como uma bomba. Os mesmos veículos de comunicação que o haviam elogiado como vítima agora o questionavam. O herói das ruas tinha um lado sombrio. Suas filhas estavam acobertando o pai. A narrativa havia sido distorcida de forma maquiavélica. A rede de Vargas jogava suas cartas com uma habilidade assustadora. Eles encontraram testemunhas. Outros moradores de rua, aos quais ofereceram abrigo e comida, em troca de depoimentos, afirmando terem visto Ramon usando e vendendo pequenas quantidades de drogas. As evidências eram circunstanciais, mas o acúmulo de mentiras criou uma falsa verdade sólida o suficiente para envenenar a opinião pública. Lucia e Carla foram suspensas de seus cargos como medida de precaução, enquanto sua possível cumplicidade é investigada. De repente, elas se viram sem distintivos, sem autoridade, sem poder. Eram apenas 2 mulheres tentando salvar o pai do próprio sistema que elas mesmas serviam. A sensação de impotência era sufocante. Todas as portas em que batiam em busca de ajuda se fechavam na cara delas. Advogados exigiam quantias que elas não tinham. Funcionários lhes diziam com pena: "Sinto muito, meninas. As provas são esmagadoras. O caso do seu pai está prejudicando a imagem de toda a corporação." Elas estavam sozinhas novamente, mas desta vez o inimigo não era apenas um homem com o ego inflado, era um sistema inteiro se defendendo. Ramon, numa cela fria e solitária, sentia o universo zombando dele. Escapara de uma prisão de pobreza apenas para cair numa de tijolos e aço. O desespero o consumia, não por si mesmo, mas por suas filhas. Chorava, pensando que sua luta para lhes dar uma vida digna as estava destruindo. Certa noite, um dos advogados designados pelo tribunal disse: "Senhor, Ramon, sua única esperança é se declarar culpado, em troca de uma pena menor." Ramon olhou o jovem advogado nos olhos e, com uma voz que, embora trêmula, permanecia firme, disse: "Eu não fiz nada, filha. E se eu me render, se eu confessar uma mentira, então as pessoas que me humilharam, as pessoas que rasgaram minhas fotos, terão vencido, e minhas filhas. Elas terão arriscado tudo por um mentiroso. Não posso fazer isso com elas. Prefiro morrer aqui a manchar seus nomes." Essa foi sua declaração de guerra. Ele não gritou, não bateu nas grades. Sua arma era a verdade, e ele se agarrava a ela como a uma tábua de salvação.
Enquanto o pai mantinha a compostura na cela, Lucia e Carla travavam sua própria batalha do lado de fora. Sem seus distintivos, elas eram invisíveis para o sistema, mas isso também as tornava como fantasmas, capazes de se mover sem serem detectadas. Elas retornaram à margem do rio, ao lugar onde tudo começou. Conversaram com os outros moradores de rua, aqueles que Vargas havia ameaçado. A princípio, ninguém queria falar. O medo era grande demais. Mas Carla, lembrando-se da dor do pai, sentou-se com eles, compartilhou sua comida e falou com eles não como policial, mas como uma filha que desejava desesperadamente salvar o pai. Aos poucos, as barreiras do medo começaram a ruir. Uma mulher contou a Carla que um policial havia oferecido comida ao seu filho em troca de ele assinar uma declaração que nem sequer entendia. Um jovem disse a Lucia que vira os mesmos policiais que prenderam Ramon reunidos com um homem de terno, que parecia ser advogado, dias antes da prisão. Eram pequenas peças de um quebra-cabeça gigante. A descoberta, porém, veio de uma fonte inesperada. Um dos jovens policiais que acompanhara Vargas no dia da demolição, o mesmo que devolvera o relógio de Lucia, entrou em contato com eles. Ligou de uma cabine telefônica pública, com a voz trêmula de pânico. "Eles vão me matar", sussurrou. "A rede de Vargas é muito maior. O magistrado. Ele é o mentor de tudo. Ele ordenou que incriminassem o pai dele para desacreditá-los. As drogas. Eles as pegaram na mesma sala de provas, onde Vargas guardava o que roubava das pessoas. Há um registro. Tudo está anotado em um livro escondido em seu escritório. Um livro negro. E antes que pudessem lhe perguntar qualquer outra coisa, ele desligou. Era a única chance deles. A prova que precisavam não só para libertar o pai, mas também para decapitar a Hidra. Mas como conseguiriam um livro no escritório de um dos homens mais poderosos do sistema judiciário? Não podiam obter um mandado de busca. Estavam suspensos. Não podiam denunciar. Ninguém acreditaria neles. Teriam que fazer tudo sozinhos. Usando o conhecimento que só os policiais possuíam, planejaram tudo nos mínimos detalhes. Estudaram os horários de limpeza, as câmeras de segurança e a rotina dos funcionários. Na noite escolhida, uma tempestade que lhes daria cobertura e permitiria cortar a energia, vestiram-se de preto, como fantasmas da justiça. A infiltração foi tensa, cada passo um risco calculado. Conseguiram contornar a segurança, chegar ao gabinete do magistrado e encontrar, escondido atrás de um painel falso na biblioteca, um livro de contabilidade com nomes, datas, valores de suborno. O mais importante, um registro de todas as provas retiradas da sala de armazenamento para uso pessoal, incluindo a anotação sobre o pacote de heroína plantado em um morador de rua problemático chamado Gomes, para desacreditar as policiais Lucia e Carla Gomes. Era a confissão escrita do próprio sistema, mas nem tudo saiu como planejado. Ao saírem, deram de cara com o vigia noturno. Ele não era um policial corrupto, era um homem mais velho, como o pai delas, apenas fazendo seu trabalho. Ele viu o livro nas mãos de Lucia e seu instinto foi gritar, chamar a segurança. Mas então ele olhou para os rostos delas, viu o medo e a determinação em seus olhos, e algo dentro dele ressoou. "Meu irmão", disse o homem com a voz trêmula. "Mataram-no anos atrás. O incriminaram por algo que ele não fez porque se recusou a pagar um suborno. Desde então, desconfio de todos os policiais. Mas vocês têm os olhos da minha mãe, os olhos de uma boa pessoa." E simplesmente se afastou. "Não vi nada. Façam a coisa certa, meninas. Por ele, por todos nós." Com o livro em mãos, não recorreram à imprensa. Não queriam um escândalo na mídia. Foram diretamente à Comissão Federal de Direitos Humanos, um órgão acima da influência local do magistrado. Apresentaram o livro, as gravações das testemunhas que conseguiram convencer e o depoimento do jovem policial que finalmente concordou em falar sob proteção.
O caso explodiu com imensa força. Não se tratava apenas da libertação de Ramon. Tratava-se do desmantelamento de uma das redes de corrupção mais profundas do Estado. O magistrado foi preso em seu próprio gabinete, juntamente com dezenas de outros funcionários, policiais e juízes. A limpeza que Vargas alegava estar realizando estava sendo feita por suas filhas, mas desta vez elas estavam expondo a corrupção pela raiz. Ramon foi declarado inocente de todas as acusações. Quando saiu da prisão, suas filhas o esperavam do lado de fora, não apenas com abraços, mas com seus distintivos restaurados e um respeito renovado aos olhos de seus colegas. Elas eram heroínas, sim, mas agora eram muito mais do que isso. Eram o símbolo de que a batalha contra a corrupção é longa e dolorosa, mas que pode ser vencida. Ao retornar para casa, Ramon sentiu verdadeira paz pela primeira vez em anos. Não era a paz do silêncio, mas a paz da justiça feita. Ele não acordava mais sobressaltado. As sirenes não o enchiam mais de pânico. Eram o som de suas filhas ali, do lado de fora, lutando por outros como ele. Ele havia recuperado sua vida, sua honra e, mais importante, sua fé de que o bem, por mais lento e difícil que seja, sempre encontra o caminho de volta. Esta história nos ensina que a primeira vitória é apenas o começo da guerra. A corrupção não se rende, ela se reorganiza, mas também nos mostra que a verdade, sustentada pela coragem e pelo amor, é uma força imparável. Lúcia e Carla não apenas salvaram o pai, como também salvaram centenas de futuras vítimas ao expor uma rede que parecia intocável. E Ramon, o homem que perdeu tudo, nos ensinou que a verdadeira dignidade não reside em ter um teto sobre a cabeça ou dinheiro, mas em se manter firme na verdade, mesmo quando o mundo inteiro pede que você minta. A história dele e a de suas filhas é um testemunho vivo de que a luta por justiça é uma maratona, não uma corrida de curta distância. E que cada passo, por mais doloroso que seja, nos aproxima de uma sociedade mais justa para todos. Se esta segunda parte da história fez você entender que a luta contra a injustiça é constante e que cada ato de coragem importa, pedimos que se junte a nós. Inscreva-se neste canal se você também acredita que não devemos desistir após a primeira batalha. Se você também quer que histórias como a de Ramon e suas filhas inspirem mais pessoas a se manifestarem. Queremos saber sua opinião. Você acredita que a rede de corrupção teria sido descoberta sem a coragem das irmãs? O que você faria se o sistema lhe virasse as costas por fazer a coisa certa? Compartilhe este vídeo e deixe seu comentário, porque sua opinião é mais uma voz que se junta ao coro de pessoas que se recusam a ser silenciadas. Juntos, podemos demonstrar que a verdade, defendida pela comunidade, é mais poderosa do que qualquer teia de mentiras. A paz que se seguiu à prisão do capitão Vargas era frágil, como vidro recém-polido. Ramon dormia em uma cama limpa, sob um teto que não tremia com o vento nem com as ameaças. Lúcia e Carla usavam seus distintivos com orgulho novamente, embora o peso do ocorrido ainda pairasse em seus olhos. A cidade parecia respirar aliviada. O vídeo do abuso de Vargas se tornara um marco, forçando a Secretaria de Segurança a implementar o uso obrigatório de câmeras corporais para todos os policiais e a criar um protocolo rigoroso contra maus-tratos a pessoas em situação de rua. Mas, nas sombras, a fera ferida não estava morta. Apenas aguardava o momento certo. O tio de Vargas, o juiz Ignacio Rojas, era um homem de 65 anos com um sorriso frio e mãos impecavelmente limpas. Por décadas, sua influência se espalhou como uma teia de aranha, de juízes a empresários, de policiais de alta patente a funcionários municipais. A queda de seu sobrinho o humilhou diante de seus cúmplices. E agora ele buscava vingança, mas não com violência explícita. Ele sabia que uma retaliação direta só o incriminaria ainda mais. Seu plano era mais sinistro, mais lento, mais letal. Destruir a reputação de Ramon e suas filhas por dentro do sistema, tornando-os os verdadeiros culpados. Tudo começou com boatos.
Contas falsas surgiram em redes sociais anônimas, espalhando a notícia de que Ramon, o suposto herói, era, na verdade, um viciado que se aproveitava de sua condição de vítima para extorquir dinheiro de instituições de caridade. Suas filhas, ambiciosas e desonestas, teriam manipulado o vídeo para encobrir seus próprios supostos delitos. Os boatos, meticulosamente plantados por agentes pagos por Rojas, criaram raízes em terreno fértil. Muitos cidadãos, cansados da criminalidade, preferem acreditar no pior sobre seus supostos heróis. A imprensa sensacionalista, sempre ávida por escândalos, repercutiu as acusações. Manchetes como "O herói sem teto escondia um vício" ou "Os policiais justiceiros teriam encenado um evento para limpar sua imagem" inundaram os noticiários. Mas a jogada de mestre de Rojas foi mais baixa, mais calculada. Certa tarde, enquanto Ramon caminhava pelo mercado para comprar verduras, um ritual que lhe trazia uma aparência de normalidade, 2 homens usando bonés de beisebol se aproximaram dele. Antes que pudesse reagir, um deles rapidamente enfiou a mão no bolso de sua jaqueta velha e colocou um pequeno saco plástico contendo um pó branco. Então, sem dizer uma palavra, desapareceram entre as barracas. Minutos depois, uma patrulha de rotina o parou. O policial, com um sorriso que gelou Ramon até os ossos, anunciou: "Ramon Gomes, você está preso por posse de heroína. A Narcóticos virá buscá-lo." O mundo desmoronou novamente. Desta vez não foi um capitão corrupto que o atacou fisicamente. Foi todo o sistema, envenenado por Rojas, que o descartou. Lucia e Carla chegaram à delegacia com o coração partido. Lá, um comandante com um olhar evasivo mostrou-lhes o relatório. O pó encontrado na jaqueta de Ramon havia testado positivo para a heroína na análise rápida. Havia testemunhas, 2 homens de aparência desgrenhada, com roupas limpas demais para serem roupas de rua que testemunharam ter visto Ramon usando a droga atrás de um pequeno restaurante. A armadilha era perfeita. Estavam usando a mesma jaqueta que Vargas havia destruído para transformá-la em prova contra ele. "É mentira! É uma armadilha do Rojas!" gritou Lucia, batendo com o punho na mesa. Mas o comandante apenas deu de ombros. "Senhoras, as provas são esmagadoras. Seu pai tem um histórico de, digamos, instabilidade. E vocês, infelizmente, estão suspensas enquanto se aguarda uma investigação para apurar se houve acobertamento por parte da família." Naquela mesma noite, Ramon foi enviado para um centro de detenção preventiva. Trancaram-no numa cela fria, rodeado pelos sons de choro e gritos. Ali, sentado no chão de cimento, Ramon reviveu o dia em que Vargas destruiu seu barraco. Mas agora a dor era mais profunda. Ele estava sendo acusado de ser aquilo que mais desprezava, um viciado que enganou sua família e a sociedade. Lucia e Carla não conseguiam dormir. A raiva e o desamparo as consumiam, mas também as tornavam mais astutas. Sabiam que Rojas havia orquestrado tudo. Precisavam de provas irrefutáveis, algo que ligasse diretamente o magistrado à plantação de drogas. Mas Rojas era um fantasma. Operava nas sombras, usando laranjas e advogados. Não deixava rastros. Foi então que se lembraram do jovem oficial que devolvera o relógio de Ramon no dia em que Vargas foi preso. Sérgio Mendonça, um oficial de baixa patente, que sempre se recusara a cumprir as ordens ilegais de Vargas, mas que, por medo de perder o emprego, nunca se manifestara. Lucia o localizou depois de horas vasculhando arquivos. Combinaram de se encontrar com ele em um lugar seguro, longe de ouvidos curiosos. Um pequeno café nos arredores da cidade. Sérgio chegou com medo nos olhos. "Vocês não entendem. Rojas está de olho em todo lugar. Se ele me vir falando com vocês, vai me fazer desaparecer", sussurrou. Mas, ao ver o desespero no rosto das irmãs, sua consciência falou mais alto. Ele confessou algo que as deixou sem fôlego. No dia em que Ramon foi preso, vi 2 homens saindo do gabinete do magistrado Rojas. Eles carregavam envelopes grossos.
Um deles era a testemunha que depôs contra o seu pai. O outro era o juiz que autorizou a operação sem nem mesmo analisar as provas. Rojas o subornou. Está tudo registrado. Registrada? Onde? Perguntou Carla, prendendo a respiração. Rojas é velho e desconfiado, disse Sérgio. Ele anota tudo o que é importante num livro razão preto. Não usa computador para isso. Guarda-o no escritório, num compartimento secreto atrás de um daqueles quadros caríssimos que ele tem. É um livro de couro preto com letras douradas. Ele registra cada suborno, cada favor, cada crime. Inclusive o do pai dele. Era a única esperança delas. Mas o gabinete de um magistrado federal era protegido como uma fortaleza. Alarmes, câmeras 24 horas por dia, 7 dias por semana, guardas armados. Lucia e Carla sabiam que, se conseguissem um mandado de busca, Rojas teria tempo de destruir o livro. Elas tinham que invadir. Naquela noite, eles planejaram com a precisão de 2 especialistas em operações secretas. Estudaram os turnos dos guardas, os cortes de energia programados na área, até mesmo o horário exato em que a faxineira do prédio, uma senhora mais velha, que detestava Rojas, porque ele havia demitido seu filho, deixou a porta dos fundos destrancada por 3 minutos, enquanto fumava um cigarro. A tempestade elétrica que atingiu a cidade naquela noite foi sua aliada. A chuva caía torrencialmente. Os relâmpagos iluminavam o céu como se fosse o fim do mundo, e o sistema elétrico falhava intermitentemente. Às 2h17 da manhã, vestidas de preto, com luvas e capuzes, Lucia e Carla deslizaram como sombras pelo beco dos fundos do tribunal. A faxineira, cumprindo sua parte do acordo, ela havia deixado uma chave falsa, que abria vezes apenas vezes a porta dos fundos, vezes por aqueles 3 minutos. Acenou com a cabeça em aprovação antes de desaparecer. Elas entraram, seus corações batiam forte como um tambor de guerra. O elevador estava fora de serviço devido à falta de energia. Subiram as escadas escuras, contando os andares. O escritório de Rojas ficava no 4º andar. A porta era de carvalho maciço. Lucia tirou um pequeno ímã do bolso, uma ferramenta que os agentes da polícia usam para abrir fechaduras simples, e em menos de 1 minuto a porta cedeu. O interior cheirava a madeira nobre e eletricidade em decomposição. Iluminados apenas pelos relâmpagos que filtravam pela janela, eles buscavam freneticamente. Atrás da enorme escrivaninha de mogno, um quadro retratando Rojas recebendo um prêmio pela justiça cobria a parede. Carla o retirou cuidadosamente. Atrás dele, um pequeno painel de madeira solta. Com as unhas, Lucia conseguiu abri-lo. E lá estava, um livro de couro preto, com a lombada gasta, com um título quase ilegível em letras douradas. Registros reservados. Eles abriram o documento com as mãos trêmulas. As páginas estavam repletas de uma caligrafia impecável e meticulosa. Datas, nomes de código, valores em dólares. E então, a anotação que procuravam. É maior que 15 de outubro. Pagamento US 120 mil. Conceito: neutralização de Ramon Gomes. É maior que executores Falcão e Gavião. Método: implantação de substância controlada, heroína, 85% de pureza, na roupa pessoal da vítima. Testemunhas: cegas e mudas. Fornecimento de alojamento e US 20 mil por depoimento. Objetivo: desacreditar as policiais Lucia e Carla Gomes, impedir sua promoção e neutralizar o depoimento do pai. Nota: o juiz Álvares cooperou. Tudo está pronto. Foi uma confissão assinada pelo próprio Rojas. Naquele instante, as luzes voltaram a acender. E com elas, as câmeras de segurança. As irmãs ouviram vozes se aproximando. Rápido! Tem alguém aqui! Gritou um guarda. Sem pensar 2 vezes, Lucia pegou o celular e filmou o livro aberto, focando especialmente na página fatídica.
Depois, guardou-o de volta no lugar, penduraram a foto e correram. Os guardas as viram atravessar o corredor, mas na confusão da tempestade e da escuridão, não conseguiram alcançá-las. As irmãs fugiram como flechas, desaparecendo na noite chuvosa. Ao amanhecer, com o vídeo do livro em mãos e uma cópia enviada imediatamente para uma nuvem segura em outro país, caso fosse apagado, dirigiram-se diretamente à Procuradoria-Geral da República, PGR, não a filial local, mas a sede central na capital. Lá, com voz firme, embora embargada pela emoção, Lucia explicou tudo. Procurador-Geral, temos provas irrefutáveis de que o juiz Ignácio Rojas ordenou que Ramon Gomes plantasse drogas para nos desacreditar e vingar seu sobrinho, o capitão Vargas. Este livro, estas gravações, estas testemunhas, provam que o sistema está podre até a medula. Se o senhor não agir agora, a próxima vítima pode ser qualquer um de nós. O vídeo do livro negro viralizou antes que Rojas pudesse reagir. As redes sociais explodiram. A hashtag Rojas Black Book tornou-se um dos assuntos mais comentados em todo o país. Jornalistas, ativistas e até mesmo membros do parlamento exigiram sua prisão imediata. Ao ver seu segredo exposto, Rojas tentou fugir, mas foi capturado no aeroporto com um passaporte falso. Desta vez, não havia advogados para defendê-lo. As provas eram tão contundentes que nem mesmo o juiz mais corrupto pôde ignorá-las. Ramon foi libertado ao meio-dia. Ao sair da prisão, o sol o cegou por um instante. Então, viu Lucia e Carla correndo em sua direção, abraçando-o com tanta força que quase o levantaram do chão. Não havia palavras, apenas lágrimas claras, risos contidos e o som mais doce, o de uma família despedaçada se reunindo. O julgamento contra Rojas foi rápido e público. Ele confessou tudo, implicando dezenas de funcionários. O juiz Álvares, as falsas testemunhas, os 2 homens que plantaram as drogas, todos caíram como dominós. A rede de corrupção mais temida do Estado foi desmantelada. E pela primeira vez, Ramon testemunhou em juízo. Não como réu, mas como testemunha da verdade. Eu não sou um herói, disse ele calmamente, diante de um tribunal lotado. Sou apenas um homem que perdeu tudo, mas que aprendeu que a única coisa que ninguém pode tirar de você é a sua dignidade. E eu defendi a minha dignidade permanecendo em silêncio quando me espancaram, mas hoje eu a defendo falando. Porque se permanecermos em silêncio, se tivermos medo, eles vencem. E eu não tenho mais medo. Suas palavras se tornaram um hino para milhares. Hoje, Ramon mora em uma casa pequena, mas aconchegante, um presente de uma fundação que apoia vítimas de abuso policial. Todas as manhãs, ele toma seu café no terraço, com vista para o jardim que suas filhas plantaram. Ele não se assusta mais com o som de uma sirene. Não tem mais pesadelos. Lucia e Carla foram promovidas a comandantes, recebendo reconhecimento nacional por sua integridade exemplar. Mas o maior orgulho delas não é a patente, é ver o pai sorrir sem medo. Na cidade, as coisas mudaram. Foi criada a Lei Ramon Gomes, que estabelece 1. Toda operação de despejo de pessoas sem teto deve contar com a presença de um psicólogo e um advogado. 2. Qualquer acusação contra uma pessoa sem teto exige 2 testemunhas independentes e provas em vídeo irrefutáveis. 3. Os registros de evidências devem ser auditados mensalmente por um comitê de cidadãos. A história de Ramon não terminou com vingança, mas com justiça restaurativa. O homem que foi pisoteado agora caminha de cabeça erguida. As filhas que o resgataram são celebradas não por seus uniformes, mas por seus corações. E a mensagem que permanece, gravada na consciência de todos, é esta: a corrupção acredita que o poder é eterno, mas a verdade é mais forte. A verdade não tem distintivo, não tem arma, mas possui algo que nenhuma pessoa corrupta pode comprar. O tempo está a seu favor, porque, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vem à tona.
Se esta história te fez sentir que, sim, você pode combater a corrupção, inscreva-se neste canal. Sua assinatura é uma proteção contra a impunidade. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam que dignidade não está à venda. Deixe um comentário. O que você faria se testemunhasse um abuso de poder? Você acha que a Lei Ramon Gomes deveria ser aplicada em todo o país? Você conhece alguma história parecida? Conte para nós. A voz do povo é o melhor escudo. Não se cale. Enquanto houver vozes como a sua, a corrupção não vencerá. Inscreva-se agora e faça parte da revolução da verdade.